4 Notícias. Destaques, você conferindo a partir de agora. 4 Notícias, a informação para você. As manchetes em nome de Unimar, Universidade de Marília, o seu futuro profissional garantido. A saúde pública alerta a população sobre perigo do sarampo. Você vai ter dicas especiais. Vem aí a liberação do dinheiro do FGTS e também aposentados e pensionistas vão receber a primeira parcela do 13º. Como investir corretamente o dinheiro? A Associação Comercial e Industrial de Marília espera aumento das vendas em razão do Dia dos Pais. Ceasa de Marília, gerente vai explicar a polêmica com relação a taxas e vai comentar o momento de hortifrutis, preços nessa época de inverno. O alerta contra o colesterol. Estamos na semana de combate ao colesterol alto. A Menin lança em Pompeia residencial de casas. A partir de agora, 4 Notícias. A informação para você. 4 Notícias. Oferecimento Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Taust, faz toda a diferença. E Menin Engenharia. E depois de aumentos sucessivos e pesando no bolso da população, o governo federal está prometendo uma nova política de preços para o gás de cozinha. Vamos até Brasília com a informação. Essa foi a primeira queda neste ano da cotação do GLP residencial, que tem sido reajustada a cada 3 meses. O anúncio foi feito pelo Sindigás na sexta-feira e confirmado pela Petrobras. Isso significa que o preço médio de venda do botijão, que é usado nas casas pela Petrobras às distribuidoras, deve cair de R$ 26,20 para R$ 24,06. Lembrando que o GPL residencial de embalagens até 13 quilos deve ficar de 6,5% a 12% mais barato. Já os botijões acima dos 13 quilos, destinados às empresas, terão redução de 11% a 17%, dependendo da localidade. Esse é o segundo corte consecutivo nos valores desse produto, que já havia sido sofrido uma queda de 9,8% no dia 24 de julho. A Petrobras vem alterando o preço do botijão trimestralmente para, segundo a petroleira, suavizar os impactos da volatilidade do preço do mercado externo sobre os valores domésticos. Agora o consumidor final deve ficar atento, pois o repasse dessa redução é incerto. Isso porque ainda depende da incidência de impostos e da margem de lucro visada pelas empresas, que varia. Do Rio de Janeiro, Marcelo Castilho, para o Governo Agora. A população diz que até agora não houve queda para o preço final ao consumidor nos depósitos. Vamos aguardar. Pelo menos está havendo uma iniciativa por parte do governo. Aliás, falando-se em economia, vem aí liberação do dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, calendário já definido para a liberação a partir desse mês de setembro. Vem aí para os aposentados e pensionistas também o dinheiro da primeira parcela do 13º salário. Agora, a dica para investimento. Para comentar o assunto, convidamos Elcio Leiter, ele docente da Unimar, a Universidade de Marília. Elcio, boa noite. Boa noite, Zé. Boa noite a todos os espectadores. Planejamento é a palavra-chave? Como sempre, planejamento sempre é a palavra-chave e precisamos levar em consideração que o momento econômico nosso muito delicado, qualquer recurso que entre precisa ter todo um cuidado para que seja otimizado a utilização desse recurso. Bem, os economistas, eu quero o seu comentário também, têm pregado a regra. Tem dívida, primeiro pagar os débitos. É isso? Não haja dúvida. E com esse recurso, vamos falar primeiro do Fundo de Garantia, de até R$ 500, pode parecer pouco dinheiro no primeiro momento, mas aproximadamente 64 milhões de pessoas têm dívida pendente. E desse total, um terço ou um pouco mais do que isso tem dívida até R$ 500. Consequentemente, existirá recurso para sanar essas dívidas e, consequentemente, essas pessoas voltarem ao mercado consumidor.
Pode parecer pouco dinheiro num primeiro momento, mas isso representa 40 bilhões de reais entrando na economia. E isso é importante para o comércio, e levando em consideração também a notícia dada há pouco com relação a preço de gás ou alguns produtos, reduzindo, isso interfere na inflação, que é muito importante para as pessoas. Está aqui, fundo de garantia poderá ser utilizado como garantia em empréstimos. O que seria isso, Elcio? Seria fazer um financiamento no banco, entre aspas, quase como se fosse um consignado. É um recurso do cidadão que está em poder da Caixa Econômica Federal e que as pessoas poderiam dar como garantia, porque uma grande dificuldade dos empréstimos hoje, e a questão de taxa, é a garantia do não recebimento. E nesse caso, que tem o fundo de garantia, ele seria uma segurança para o banco que pode emprestar, e esse recurso está lá à disposição. Houve inadimplência, saca-se o recurso e quita a operação. Eu acho um pouco burocrático pelo volume que isso pode tomar, mas de qualquer forma é um recurso do cidadão e que naturalmente precisa servir. E mais importante do que servir como garantia, precisa mudar um pouco, e está para ser mudado, a remuneração do saldo no fundo de garantia, que até então usa esse recurso e paga-se muito pouco para o beneficiário do fundo de garantia. Agora, no caso de empréstimo utilizando o FGTS, pegou o dinheiro, planejamento também na hora de utilizá-lo. É isso, não é? Na realidade, sempre que temos oportunidade, nós temos falado de planejamento, porque as pessoas utilizam esse recurso que de repente está vindo, as pessoas já gastaram antecipadamente, o que não é o correto. Consequentemente, sai muito caro depois o pagamento de juros, de multa e algumas coisas assim. Então, o planejamento é o mais importante. E, especialmente, nós já estamos aqui no mês de agosto e tem gente ainda vindo com dívidas lá do IPVA, de escola de criança e coisas que já estariam previstas. Mas, de qualquer forma, planejamento sempre é a palavra-chave, porque nós não temos o direito de desperdiçar nada. Os recursos são tão escassos e tão difíceis de ser conquistados que nós não podemos dar o luxo de desperdiçá-lo. E no caso, começa dia 26, pagamento da primeira parcela do 13º para aposentados e pensionistas. Já são pessoas de mais idade e a família, principalmente os filhos, ouvindo uma notícia como essa, estando endividados, já ficam atentos até para emprestar o dinheiro. A gente tem recebido aqui, o doutor Rigolin, médico geriatra, tem vindo aqui e diz que esse é um problema seríssimo, causando até depressão dos idosos. Filhos pressionando para o crédito consignado, prometem pagar e não pagam. E aí, Elcio? Esse realmente é um dos grandes problemas que tem. As pessoas recebem esse recurso, é um recurso garantido, então tem a facilidade do empréstimo. E existe realmente muitos e muitos problemas nas famílias, e existem alguns municípios no Brasil que vivem basicamente em cima de renda de aposentado, e qualquer recurso que entra faz uma diferença muito grande na economia do município, das famílias, mas esse cuidado tem sido alguma coisa extraordinária aí da utilização de recursos. O avô empresta para o filho, para o neto, para o sobrinho, para não sei quem, não recebe, compromete esse recurso, tem que tomar mais recurso no banco, à medida que anda um pouco a operação, já tem que refazer essa operação. É um custo muito caro e desgastante. Psicologicamente é um problema enorme de saúde mesmo. Precisaria ter um controle um pouco maior sobre isso. Embora exista uma limitação dos empréstimos em termos de percentual e de margem de poder contratar novas operações, mas mesmo assim as pessoas, até pela falta de conhecimento, são pessoas humildes, e normalmente acontece com pessoas de classe socioeconômica um pouco menor e com mais dificuldade de entendimento, e sofrem realmente uma pressão muito grande. Bem, esse dinheiro do FGTS, do próprio 13º dos aposentados e pensionistas, a expectativa do governo é reaquecer a economia. O senhor acredita nisso?
Na realidade, reaquece, porque é bastante dinheiro. Se considerar o fundo de garantia de hoje até o próximo ano aí, e mais essas regras de saques que vão acontecer, é coisa de 40 bilhões. Mais 20 de antecipação de 13º dos aposentados, representa 60 bilhões na economia. Nós estamos falando em reforma da Previdência para economizar 900 e poucos bilhões em 10 anos. Então, proporcionalmente, é uma quantidade de dinheiro considerável e que isso forçosamente viria para o comércio, forçaria com que a indústria produzisse e girasse um pouco mais a economia, porque a inflação ela está relativamente controlada exatamente pela falta de consumo, por essa dificuldade que as pessoas estão tendo no gerenciamento desses recursos. Poupança, sai agora a estatística, saque de 1 bilhão e 600 milhões de reais apenas em julho, maior valor em retirada dos últimos 4 anos. Isso significa, ainda quem tem um dinheirinho na poupança, apertou o orçamento, sacou o dinheiro? É assim, Elcio? Na realidade e a poupança tem essa facilidade porque ele é um recurso de altíssima liquidez. Você quer, você vai lá e pega. Ainda mais quando noticia aí que houve uma queda da taxa de juros, da taxa Selic, e que a poupança tende a render um pouco menos, e as pessoas realmente vão sacar onde é mais fácil. Se fosse num outro tipo de aplicação, em que tenha carência, em que esse recurso seja mais difícil de ser sacado, as pessoas talvez não fariam, mas a poupança tem essa facilidade, essa peculiaridade de uma liquidez altíssima. É só ir lá no banco e sacar o recurso. E pelo volume que tem e pela popularidade que é a poupança, quando existe saque, os volumes são esses números que você está vendo aí. Dos últimos, nesse semestre, por exemplo, a quantidade de saques superou os depósitos. Bem, só para a gente concluir, o governo espera a aprovação na Câmara Federal nesta quarta-feira, em segundo turno da reforma previdenciária. Para isso, já mandou reservar 3 bi em emendas para os deputados. Depois, se passar na Câmara, e a expectativa é essa mesmo, aí vamos ter o debate no Senado. Reforma previdenciária, a importância para o país, na sua opinião, Elcio? Deve ser aprovada, mas num custo que não sabemos ainda quanto. É muito dinheiro que vai ser distribuído, vai ser emendas extras para aprovação, alguns cargos distribuídos aí para que haja essa aprovação. Consequentemente, como é uma proposta de emenda à Constituição, precisa essa segunda votação, vão ainda querer mexer em alguma coisa, isso depois para o Senado. Se o Senado mexer em parte, volta para a Câmara algumas coisas. Então, eu imagino que isso vai rolar mais até o fim do ano, pelo que a gente está vendo. Mas a infraestrutura para isso, que é recurso para essas emendas, estão preparados. Esperamos que aconteça, porque o país carece disso e precisa trabalhar em outros frontes aí que precisam de mudanças urgentes aí. E nós já estamos há um bom tempo nessa questão de previdência e não se resolve. Esperamos que hoje bata o martelo, pelo menos essa é a expectativa para hoje. E já se fala também no texto da reforma tributária. É o próximo passo? É o próximo passo, reforma tributária. É que esse governo nosso, em função da peculiaridade, do estilo do presidente, existe muito embate, muita discussão sobre alguns temas que desvia um pouco o foco. Tem sido feito coisa muito boa, a equipe econômica é competente, tem tomado providência, mas existe uma comunicação aí que tem dificultado esse andamento com um pouco mais de celeridade que o país precisa. Nós estamos perdendo muito tempo. Bem, só para a gente concluir, Dia dos Pais, data importante para o comércio. O comércio de Marília vive a expectativa de aumento das vendas. A Federação do Comércio do Estado de São Paulo diz que vai ser um Dia dos Pais de lembrancinhas como presentes em razão da falta de dinheiro no orçamento da população. Também, cuidado com o endividamento, é esse o recado? É esse o recado. O Dia dos Pais é uma data importante para o comércio e está chegando especialmente nesse momento de saque desses recursos, mas até o final do ano, pela característica, nós temos aí Dia das Crianças, depois vem Natal e vem algumas coisas que eu acredito até que vai acontecer. Mas o Dia dos Pais, já normalmente ele é um pouco mais de lembrancinha em relação às outras datas, mas todo cuidado é pouco para que não haja endividamento. Você recebe uma antecipação de 13º, saca um fundo de garantia, soluciona o teu problema de dívida e já entra no comércio e já entra comprando sem planejamento, é um problema
futuro. Nós voltaríamos a essa mesma situação lá na frente. Muito bem. Obrigado, Elcio Leiter, nosso convidado para falar sobre economia. Estamos na expectativa, portanto, nesta quarta-feira, da votação em segundo turno da reforma previdenciária. Destaques do momento. Desmatamento na Amazônia cresce quase 300%, segundo notícias da imprensa, e já há algum atrito entre membros do governo, o próprio presidente, com países potências que garantem que o mundo precisa da preservação ambiental da Amazônia. Muita polêmica. Brasil sofreu 15 bi de ataques cibernéticos no segundo trimestre. PCC cria tributação e crime organizado. O primeiro comando da capital cobra R$250 por mês como mensalidade dos membros. Daqui a pouco vamos falar sobre o SEASA, também a luta contra o colesterol alto, e a Menin lança o plano de casas em Pompeia. É mais um residencial. A gente volta já já.